Olá, boa noite meus amigos, estamos aqui ao vivo, eu tô com várias câmeras aqui nós estamos no Instagram e aqui nós estamos lá no YouTube. Por que no YouTube? Porque nós temos uma aula, é PowerPoint, é imagem, então nós vamos ter que falar o quê? Tem que falar todas essas imagens, trabalhos, publicações, tudo que acontece, entrando aqui, Dr. Marcos, Dr. Paulo Forte. Rapaz, o Paulo Forte é forte mesmo. Eu vi ele bater um prato o dia que nós saímos para almoçar, que eu falei, quando eu crescer quero ficar igual a ele. Mas hoje nós vamos falar de reposição. A Natália, dentista, paciente, a Senana aqui, né? Falar sobre reposições. Meu amigo Fábio Simão, urologista, que já está fazendo a reposição hormonal lá em São José do Rio Preto, cidade fantástica lá. Formou lá na Faculdade Estadual de Rio Preto, né? A FAMERP. E nós vamos falar hoje os meios de reposição hormonais, tá? Tá aqui, quem tá no Instagram, gente, quiser ver as imagens, clica aí no Histories que já tem o link direto pro YouTube. E aí você já cai aqui direto pro YouTube e a gente já vai acompanhando a aula aí, né? E vamos ver os meios, quais os meios que nós temos de repor, tanto em homem quanto em mulher. Tá? Nós vamos repor via nasal, intradérmico, subcutânea, implantes, gel, pele. O que nós vamos fazer aqui, os meios de reposição e quando repor? Então tem umas imagens que nós vamos discutir também. A parte do envelhecimento, será que eu envelheço porque meus hormônios caem ou meus hormônios caem porque eu envelheço? Bom, tem trabalhos, tem publicações que nós vamos aqui. Então já vou começar aqui com o pessoal lá que já está seguindo aqui a gente lá aqui no YouTube, né? Já estão vendo aqui nossas imagens aqui e nós vamos iniciar então aqui um pouquinho da minha formação, como ontem, né? Ontem nós tivemos uma live também, eu falei da história da testosterona, quando surgiu, como que foi e as diferenças do homem e mulher, como vai repor no homem, na mulher, como que é esse perfil. E hoje eu trouxe até um trabalho aqui legal de Covid, porque na época do Covid começaram a falar assim, não, o Covid, quem repõe testosterona, a proteína spike vai ser potencializada, então aumenta a virologia, né, a parte viral, infecciosa do Covid. Gente, mudou muita coisa, né, de lá pra cá, assim, inclusive quem utilizava reposição de testosterona não morreu e pegou Covid, tá? Inclusive, vou te falar quem? Eu fazia reposição de testosterona na época do Covid, saiu essa história, eu fui estudar, como assim? Peguei Covid fazendo reposição de testosterona e tô aqui, a cores e ao vivo falando e não morri, porque envolve muitos outros fatores a doença do Covid. Eu trouxe trabalhos hoje, trouxe um trabalho também interessante falando, né, sobre o uso de 3 meses por fisiculturista de um tipo de esteroide aí, olha só o que aconteceu. Então vamos aqui, né, no nosso YouTube, alguns dos 4 livros que eu já escrevi, tem um que vai sair agora em agosto, tá? Que nós já vamos publicar, que é esse último aqui, Emagrecimento Saudável, e vocês vão ficar sabendo, eu vou estar tudo aí no Instagram passando para vocês, tá? Então, de acordo com as normas, com a resolução do Conselho Federal de Medicina, nós não podemos utilizar, né, esteroides anabolizantes, testosterona, para fins estéticos e performance esportiva, isso todo mundo já sabe no meio médico aí, tá? Olha só essa foto, quem é mais ou menos da década de 80, né? Vai lembrar, quem tá aqui, vai lembrar, Paulo Forte tá uma veinha ali, também já vai lembrar, não é? Os Fábio Simão também, lembra, né? Fizemos faculdade junto, ali, vocês lembram do filme, né? Esse aqui já morreu, né? O Apolo, há 2 anos. Então nós temos aqui, olha como é que muda, né? O envelhecimento, né? Quando a gente pega esses artistas aí daquela época, como que é o envelhecimento, como que se processa, até o envelhecimento muscular, mesmo você fazendo uma reposição hormonal, o tipo de fibra vai mudando, né? Nós vamos perdendo as fibras tipo 2 ali, por isso que a hipertrofia é muito mais difícil você fazer nesses pacientes, e não só o tipo de fibra. Quando eu tenho a placa mioneural, que chega ali, o meu neurônio motor, né? O que acontece? Eu tenho uma desenervação com o tempo, por isso que é importante fazer musculação desde quando nasceu, né? Você já começa a fazer musculação. Hoje eu estava com a minha filha, tem uma personal, ela estava fazendo musculação, ela tem 10 anos. Para quê? Você também estimular, porque a pessoa começa mais tarde, você tem um menor estímulo nessa placa mioneural que também altera com o envelhecimento. Então tá aqui, todos envelhecemos. E os hormônios? Poxa, os hormônios vão cair no primeiro ou eu que vou envelhecendo?
Tá? Então, hoje, com a reposição hormonal, eu tenho pacientes que eu vejo que tem a vitalidade de quem tem 20 anos de idade. Eu não consigo entender a outra geração, né, dos nossos pais, como que suportava chegar a mulher, por exemplo, lá na menopausa, o homem também numa idade que entra no hipogonadismo, e suportar não ter uma reposição hormonal. Muito, muito difícil, muito complexo. Tá? E de acordo com o mercado global, que a gente vê aqui, milhões de dólares para tentar aumentar a testosterona. Então nós estamos falando aqui em 2022 de 72 milhões e lá em 2033 144 milhões de suplementos que aumenta a testosterona. Será que aumenta mesmo a testosterona esses suplementos? Eu tenho até um módulo lá no curso que eu fiz que fala sobre isso. O Tribulus, o Whey, a creatina, a batelanina, o beta-butirato, hidroximetilbutirato, lactato. Quantos suplementos nós temos? É o magnésio, é a vitamina D para subir testosterona. Gente, tem que avaliar o metabolismo como um todo desses pacientes. E lógico que tá aí, o marketing vende, né? Vende, e ó, então vamos bater aí os 144 milhões em venda de suplementos de dólares, tá? Nessa publicação aqui, que fala sobre deficiência de testosterona e terapia de testosterona, são endossados esses termos. Então, quando a gente fala deficiência de testosterona e terapia de testosterona, é um termo que já na maioria dos trabalhos utilizam aqui. E qual que é a concentração que a gente deve ter? Então, que nessa publicação aqui está mostrando para nós abaixo de 350. Só que ontem eu comentei. E não é valor absoluto que a gente tem que ver quando fala em testosterona. Quando a gente fala, por exemplo, para diabetes, gente, o ideal, diabetes tipo 2, a testo está acima de 489. Tem um trabalho muito interessante falando de valor de testosterona, é isso que nós estamos discutindo agora, o valor da testosterona, que para osteoporose, olha os ortopedistas que estão me ouvindo, para osteoporose o ideal da testo é em torno de 943 e a vitamina D acima de 40. Então olha só como varia com a patologia. E eu vou trazer um slide aqui mostrando todas as patologias de um livro, muito antigo até o livro, mas que vem falar das patologias que são tratadas com testosterona. Tá? E olha aqui, no final a gente fala o lado empírico. Se um paciente tiver síndrome de hipogonadismo, sintomas e sinais, você tá, pelo Dr. Abraham Morgantella, né, nesse trabalho, você pode repor 6 meses de testosterona de forma empírica e ver o resultado para ele. Tá? Porque você tem que avaliar também não só a testo total, mas a testo livre, o quadro clínico e a testo intracelular. Tá? Então, assim, é importante a gente avaliar o que? A clínica. E na deficiência de testosterona, no hipogonadismo, né, que tem seus efeitos deletérios, gente, em homens é esse trabalho aqui, mas em mulher também. Então, a gente observa que quem tem o hipogonadismo aumenta diabetes, doenças, disfunções glicometabólicas, cardiometabólicas. Sim, a testosterona ela age na parte muscular. O coração é o quê? É um músculo cardíaco, né? Na composição corporal, sim, ele melhora a lipólise. Poxa, Tasto, por que a testosterona melhora a lipólise? Porque ela inibe a lipase lipoproteica. E a lipase lipoproteica faz o quê? Junta 3 ácidos graxos com glicerol para formar triacilglicerol. Então, legal, né? Mas ela deve ser utilizada para emagrecimento? Bom, aí, gente, é uma outra história, tá? Então, aqui no nosso slide, quem está aqui no YouTube, quem não está, quem está no Instagram, clica aí no Reels, no History, e cai aqui para o YouTube que as imagens estão aqui, as publicações estão aqui. Outro ponto, densidade mineral óssea. Quem trata reumatologista, ortopedista, sabe o quanto que é difícil fazer osso. Então a mulher que entra ali no climatério acima dos 40 e o homem que começa a ter queda de testosterona, gente, é importante repor. E qual meio melhor para reposição, para fazer osso? Isso aí eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Contribui sim para a parte sexual, só que a parte sexual, eu digo, é a cereja do bolo. A gente não vai repor testosterona só para a parte sexual, onde eu discuti muito isso com relação à mulher. Tá? Lá no meu curso tem um capítulo, um módulo inteiro só na mulher, com publicações atuais desse ano todo. Tá? E altera sim a qualidade de vida, a gente vê. Então esse trabalho aqui é um dos maiores pesquisadores de testosterona no homem, que é o professor Abraham Morgantella. Tá? Aqui mais um trabalho dele, ele mostrando o quê? Que quando que eu devo repor testosterona? Quem é candidato à terapia de reposição de testosterona? Ela deve ser baseada em sintomas, sinais, avaliação laboratorial confirmatória. Ou seja, nós temos que avaliar a parte clínica.
temos que dar ênfase, como diz aqui no trabalho, em sintomas primordial da deficiência de testosterona. Então não é só um número, não é? Algumas sociedades ainda, antes de fazer reposição, orienta de você dosar testosterona, daqui 20 dias você dosa de novo e ver se realmente esse paciente tem uma deficiência aqui. Então a clínica é fundamental. E o que perguntar? Né? Então tá aqui, ó, as respostas típicas dos níveis baixos de reposição de testosterona. Temos essa imagem aqui do homem que vai entrar em déficit de testosterona, tá? E aqui temos observado o quê? Todo mundo pergunta, uma primeira pergunta, e todo mundo, eu falo, é médico, fala assim para o paciente: teu libido diminuiu? Essa é a pergunta clássica para ver se tem diminuição de testosterona. Mas, gente, não é essa pergunta a ideal. A primeira coisa que começa a mudar numa deficiência de testosterona é a parte cognitiva e a pessoa nem percebe. Depois é fadiga no fim da tarde. Então, depois das 4 horas da tarde, você está mais cansadão, você chega em casa, quer ficar mais tranquilo, não tem muita vitalidade, porque o libido não tem muita relação com a parte sexual. O libido é vital, é de vitalidade. Tá? Aí ele começa a treinar, se tem redução de força muscular, então a pessoa às vezes treina, poxa, mas não está rendendo esse treino, não consigo perder aqui a barriga, essa gordura que me persegue, eu estou treinando e não ganho massa muscular, tem que avaliar a testosterona, tá? Outra parte cognitiva, você está meio rabugento, meio rude, meio irritado, tem a ver com testosterona. Eu, um tempo atrás que eu atendi um profissional aí que ele foi diagnosticado como síndrome do pânico. Ele teve um mal-estar, palpitação. E o que acontece? Falaram para ele: ó, você está com pânico. Ele me procurou, eu falei assim, ele é juiz. Eu falei assim: doutor, como é que você está na fase da sua vida? Ele falou: tá, estou na melhor fase da minha vida. Poxa, estranho, você está na melhor fase da tua vida e está com síndrome de pânico? Pô, que estranho. Foi ver a testa dele, 200, tá? Repus, acabou o pânico, tá? Resumindo. E percebeu que uma coisa interessante, quando cai muito a testa, porque na parte reprodutiva, a disfunção erétil é a última que vai alterar, não é a primeira com a deficiência de testosterona. Porque quando já entrou uma deficiência muito severa, aí vai alterar a parte reprodutiva, que é o que? As ereções, tá? E isso eu pego muito idoso. A gente acha que às vezes é só a parte de ereção, deficiência de testosterona. Não é. Você tem que ver a parte cardiovascular. Então você tem que perguntar para ele: você acorda com o pênis ereto? Você tem ereção noturna? Não é? A ereção noturna é o quê? É uma academia para o pênis. Então, quando nós entramos num sono REM, a gente tem ereções, tá? Agora, se o paciente tem, às vezes, uma deficiência, por exemplo, vascular, ele vai ter problema de ereção. E não é só a testosterona. Estou falando isso porque, às vezes, acontece de eu ter alunos me perguntando: ah, pô, Tasso, eu repus a testosterona e não melhorou a disfunção erétil desse paciente. Primeiro, gente, lá no meu curso tem um trabalho muito bacana que fala quanto tempo demora para voltar às funções relacionadas à deficiência de testosterona. Por exemplo, a ereção, gente, é 9 meses, não é 9 dias não, demora. Às vezes tem que fazer uma reposição, outra. Então, assim, não é tão rápido, depende da clínica. O libido é um pouco antes, a massa muscular é 12 semanas. Então, isso a gente discute gradativamente, cada sintoma desse, tá? Então aqui, sonolência também após o jantar, então tudo isso você vai perguntar, né? E uma coisa interessante, o desempenho profissional. Cai o desempenho profissional, porque ele fica mais irritado, cansado, raciocínio mais lento. Tudo isso tem correlação com os níveis baixos de testosterona. Então você vê que não é só libido, não é só libido, tá? Então nesse slide mostra. Olha essa aqui, ó. Esse aqui é um slide fantástico, que mostra indicações de uso terapêutico. A osteoporose e pós-menopausa eu até coloquei em azulzinho. Então, quais são? Aqui são 27 doenças, muito mais, né? Mas que fala nesse livro, Anabolic Therapy Modern Medicine, o que ele fala aqui para nós? Ó, sarcopenia, fragilidade. Como eu faço diagnóstico de sarcopenia? Pô, você tem impedância. Você tem aqui, ó, quando você faz a pressão manual, né? Osteoporose induzida por corticoides, eu já tive um caso assim, tá? Osteoporose pós-menopausa, vixe, aí tem bastante. Mulher com osteoporose pós-menopausa, tá? Doenças autoimunes, poxa, bacana tratar a reposição de testosterona. Esclerose lateral amiotrófica, fadiga crônica, esclerose múltipla, artrite reumatoide. Eu já atendi paciente com artrite reumatoide idosa, eu fiz nandrolona. Gente, é fantástico essa parte osteoarticular no idoso, não é
na nossa idade não, lá os velhinhos 75 a 80 anos, a nandrolona, tá? Síndrome de Sjögren, lúpus, esclerose sistêmicas múltiplas, AIDS é muito importante, porque o AIDS, a síndrome, né, imunodepressiva, ela tem o quê? Ela tem um consumo muscular muito grande, então você utilizar uma reposição, uma terapia hormonal ali é muito importante. Lesões térmicas, queimado, qual que se utiliza? Pô, lá na aula que eu estou fazendo aí no curso, tá, ó, gente, um dos que mais trabalho tem oxandrolona e queimado, tá aqui, ó, muito interessante. Esse tempo atrás até passei com um amigo meu, cirurgião plástico aqui de Ribeirão Preto, uns trabalhos falando, porque ele trabalha aqui no HC, eu falando para ele, rapaz, presta atenção no oxandrolona para recuperar queimado. E um tempo atrás a sogra de um amigo meu internou aqui no outro hospital, numa UTI, ele me ligou, falou, tá, estão passando oxandrolona na UTI para ele. Tá certo isso? Eu falei, rapaz, que bom demais que os médicos estão abrindo a cabeça, porque a oxandrolona para a mulher lá na UTI melhora drive respiratória, porque diminui perda de massa muscular, pô, tem trabalho mostrando isso. Falei para ele, rapaz, ó, dá os parabéns para esse colega aí, porque normalmente os colegas tendem o que? A criticar mais, mas antes de criticar, vamos estudar e vamos ver o que tem de publicação. Tipo de cânceres também, ó, eu coloquei para recuperação, tá? Você não vai fazer reposição hormonal em quem teve algum câncer. Principalmente está muito correlacionado qualquer tipo, ao câncer de próstata também. Eu vou mostrar aqui a cartilha de urologia que eles autorizam a fazer, mas gente, vou dar um conselho para vocês. Eu não sou urologista, Se eu atendo um paciente com câncer de próstata, eu não reponho, eu mando para o urologista. Eu converso e falo, rapaz, o cara é especialista. Ele fez 2 anos de geral, 3 anos de UI, e se der um tumor ele consegue operar, ele resolve o problema, eu não, vou depender do outro. Então assim, nós que não somos especialistas e tiver um câncer de próstata, acompanha com o urologista, bate um papo com ele, caminha para ele, vê como é que faz isso daí, para que você quer querer mexer nessa área, né? Se tem um especialista disso, tá? DPOC também é excelente a gente utilizar terapias esteroides, vai DPOC, AVC, está começando a se utilizar, diabetes, como eu já disse, também, tá? Lesões medulares, distrofias, paralisias, osteoartrite, imobilizações, quando ficar muito tempo mobilizado também é muito legal você fazer, muito bom você fazer uma terapia hormonal para esses pacientes, doenças dermatológicas, deficiências nutricionais, todas, olha só quantas patologias a gente pode, né, melhorar a qualidade de vida do paciente com essas patologias aqui, tá? Então esses slides estão aqui. Nessa publicação do Covid que eu falei que ia trazer para vocês, ó, trabalho agora de 23, né, mais recente, que ele fala assim, olha o que ele coloca aqui nessa publicação aqui, ó, que saiu no Clínico Endocrinológico. Testosterona desempenha um papel crucial na modulação do sistema imunológico. Modula o sistema imunológico e diminui assim. A diminuição de testosterona sérica é um indicativo de saúde ruim para os homens. Gente, urologista, presta atenção, você tem que olhar com carinho para esse lado para os seus pacientes. Eu entendo a correria, a gente sabe, o urologista opera muito tumor, muitas próstata, robótica e tudo mais, né? Mas é importante se olhar com carinho isso daí, tá? Repõe testosterona nos seus pacientes. E os baixos níveis de testosterona estão associados, sabe ao quê? Desfechos graves do Covid. Por quê? Porque a testosterona tem uma ação moduladora do sistema imunológico. Poxa! Então eles estavam falando que a reposição de testosterona... Paulo está até perguntando aqui, ó. Paulo Forte aqui, amigo nosso. Pacientes pós-transplante renal, né? Repor? Pode repor. É o renal crônico, o dialítico. Você olha para ele tem uma sarcopenia extremamente importante, então pode repor sim. Tá? Então nessa publicação aqui ele fala que o hipogonadismo encontrado é um risco para hospitalização de Covid. Então o paciente que tem deficiência de testosterona tem risco de hospitalização quando pega Covid. Tá bom? Olha que trabalho fantástico isso daí, tá? E esse risco normalizou quando repôs testosterona nesses pacientes. Pô, não tem muito o que falar, tá? Olha só, queria chamar a atenção para vocês. Se vocês pegarem um paciente com deficiência de vitamina D, olha lá, investigar hipogonadismo. Por quê? Olha o que essa publicação traz.
que a primeira conversão do colecalciferol em 25-hidroxicalciferol, vitamina D, né, ela é dada lá no testículo. Então olha aqui, eu tenho aqui o LH, o FSH, o testículo, e o meu que colecalciferol vai converter em 25-hidrox, tá? E a 25-hidrox vai ter a ação da 1-alfa-hidroxilase, que vai dar 1,25. E aí sim que ela vai fazer essas atividades. Então, olha que interessante. Então, gente, olha só. Não vou ficar aqui no Instagram falando detalhes assim da parte da fisiologia. Mas se você tem deficiência de vitamina D, homem, pede um exame de testosterona e avalie esse paciente por causa dessa conversão aí. Tá certo? Que tem a ver. Covid, ela é imunomoduladora e vimos todas as doenças que são tratadas da deficiência de testosterona. E outro agora, uma pandemia que está acontecendo, obesidade. Então, nesse slide aqui, ó, nessa aula, trouxe para vocês essa publicação falando sobre obesidade e testosterona em idosos, tá? Que mostra o quê? Que a testosterona baixa aumenta a resistência insulínica, então aumenta a dislipidemia, tá? Por quê? Porque aumenta o processo inflamatório, tá? E aumenta o LDL também, tá? Então a gente começa a observar que a testosterona, ela diminui quando você repõe a resistência insulínica para colocar mais glicose dentro da célula. Isso é fundamental no idoso, sem falar do desenvolvimento muscular que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Então a obesidade, a gente tem o que? Um hipogonadismo funcional, chamado MOS. Então se discute, repõe ou não repõe na obesidade? Aí você vai ter que analisar o paciente. Mulher, por exemplo, não repõe parte hormônio. Calma, mulher é diferente de homem em termos de reposição. O homem, normalmente, se tiver muito baixa, eu reponho. E muitas vezes o próprio emagrecimento, você diminui a aromatase, você melhora essas condições fisiológicas do seu paciente e pode subir essa testosterona. Mas isso eu vou discutir tudo lá no curso, a gente coloca específico em módulos lá, tá? Então, os efeitos anabólicos da testo, ela aumenta a massa muscular, né? Induzindo hipertrofia do tipo de fibra tipo 1 e tipo 2, principalmente a tipo 2 que dá essa hipertrofia, esse volume. Ela não altera relações de fibra, por isso que eu falei assim que com a idade a gente diminui a fibra tipo 2, mas ela não aumenta a fibra tipo 2, ela não aumenta, está aqui mostrando, ó, publicação, onde foi publicado isso. Aumenta o número de células satélites, então lá na parte muscular tem as células satélites e ela aumenta isso daí, gerando o quê? Mais células e hipertrofia, um pouco de hiperplasia, tá? Promove diferenciação de células do miócitos, miogênicas, porque ela age lá dentro do núcleo e estimula o GH, que é o IGF-1. Aí você fala assim, não, Tasso, o GH vai lá para o fígado, que vira IGF-1. Gente, sabe o local que mais transforma GH em IGF-1, que é a ação ativa do hormônio do crescimento? O músculo. Então, quando você utiliza um GH junto com uma testosterona no idoso, você melhora muito a sarcopenia, porque ele também libera receptor de testosterona, o GH. Olha que legal com relação ao GH, para a gente poder associar terapias aí, tá? E melhora a oxigenação tecidual, por isso que é utilizado testosterona, aonde? No AVC, porque ele melhora, tá? Promove biogênese mitocondrial, sim, ao longo do tempo, melhorando esse aporte também energético aqui, e aumenta, né, esse deslocamento da curva de carregamento para a oxihemoglobina. E temos que avaliar também a hemoglobina, avaliar também a parte do ferro, que vai transportar esse oxigênio. Então você tem que avaliar como um todo o paciente e também olhar com carinho a terapia de reposição de testosterona, tá? Melhora essa transmissão neuronal, isso é muito estudado nas sinapses cerebrais, né? Por isso que a testosterona melhora a parte cognitiva. Eu não falei lá nos sintomas, a parte cognitiva, melhorando essa transmissão neuromuscular de expressões, né, da acetilcolinesterase. Então, também vai melhorar humor e motivação. Então, olha a ação da testosterona. E nesse trabalho aqui, nessa publicação, onde a gente vê aqui os efeitos negativos da baixa testosterona. Então, os efeitos incluem formação de músculo diminuído, quando você tem baixo. Se você melhora, você aumenta músculo, você melhora a parte óssea, você promove a eritropoiesia, sim, porque vai lá no rim. Então, o paciente anêmico deve usar testosterona, sim, e às vezes como terapia, não só como hipogonadismo, tá? Disfunção erétil. E a gente sabe que a testosterona vai diminuindo aí, né,
ao longo de 0,4% a 2,6% por ano com o envelhecimento. Então é extremamente importante. E quando eu falo homem, eu falo mulher, também não devemos esquecer das mulheres, tá? E aqui, mostrando que o hipogonadismo, e aqui é um termo que essa publicação trouxe, que é o hipotestosterona. É o primeiro trabalho que eu tinha visto com esse termo aqui. Né, que é uma síndrome que fala em torno menor que 350, já discutimos isso. Esses valores 350 eu discuto aqui no meu curso, tá? Reposição hormonal, testosterona e todos os esteroides, a maioria dos esteroides anabolizantes a gente discute nesse curso, é 30 horas de aulas, 750 slides, é muito conteúdo, e eu discuto os valores para a gente chegar em qual valor é melhor para se repor a testosterona. Com relação ao câncer que eu falei, que eu ia trazer a cartilha aqui da nossa sociedade, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, que ele fala que terapia de reposição de testosterona não dá câncer de próstata. Pronto, não dá. E quem tem câncer pode utilizar? Pode, mas eles têm que ver, né, a diferenciação histológica do Gleason desse paciente. Abaixo de 6 ali dá para se utilizar. Quando é 9, 10, acima de 8, aí já não dá. Mas isso tem um módulo lá no curso só de terapia de reposição de testosterona em câncer de próstata. Tá? Mas não dá câncer de próstata. E as reposições que nós temos? Agora aqui, gente, quem tá no Instagram, vem aqui para ver esses gráficos aqui. Clica aí no History e vem aqui pro YouTube. Olha só. Então aqui, gente, é interessante esses gráficos que eu vou mostrar aqui. Aqui é testosterona nasal, testosterona oral, testosterona transdérmica, testosterona ciprionato intramuscular, 1-decanoato intramuscular e implantes, são os pellets de testosterona. Então aqui essas imagens nós vamos ver o que? O nasal, eu não vou falar muito, por quê? Porque não tem no Brasil. Tá? Onde tem o nasal, tá? Poxa, tem lá na Austrália, tem. Tem uma que parece aquelas canetinhas do Ozempic, que você faz semanal também, reposição, Shosted, só que também é muito caro, mas também não tem no Brasil. A oral, você toma, ela dá um pico, depois de horas ela cai. A minha vida é muito curta. Então esse gráfico mostra isso. Só que a oral passa pelo fígado. Esquece testosterona oral. Esquece. Então vamos aqui para o gelzinho. O gelzinho, quando você passa, a meia vida é 7 a 8 horas, ele aumenta aqui e depois ele não consegue manter um nível lá em cima, o gelzinho. Então tá, você quer dizer então que o gel ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para deficiência, não é, do desejo sexual, o gel. Mulher e homem também. Mas para a parte de massa muscular, não é bom. Para a parte de lipólise, ajudar a associar a um emagrecimento, também o gel não é legal. Né? E para a parte então de osso, formação óssea, o gel também não é interessante na formação óssea. Tá? E então o gel não consegue dar pico. Ele é usado mais que melhorar a disposição, tá? E melhorar o desejo sexual, ou seja, o libido. Tá? Então, o gel também a gente não vai. Oral não vai usar, o gelzinho é esse aqui, essa imagem é um androgel, tá? E o injetável? Tá, o injetável, gente, ó, deixa eu voltar esse slide aqui, ó, injetável, ó, ele dá, deixa eu voltar mais um aqui, ele dá pico, né? O ciprionato, o enantato. Então, qual que é o problema? E esse aqui, 1-decanoato, dá menos pico, mas não consegue manter muito alto. Deixa eu pôr aqui, ó, então o que acontece aqui, ó, suprafisiológico, aí ele chega embaixo, infrafisiológico, suprafisiológico e infrafisiológico. Então, o que a gente tem que fazer quando for fazer o injetável, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito do injetável, porque ele oscila muito. E a hora que ele dá esse pico, o infra, o SHBG está alto, então a minha testo livre está baixa, então não é interessante. E o injetável aumenta o incidente de cálculo renal, ele diminui HDL, ele aumenta LDL, ele aumenta hematócrito, tanto que numa reposição de um ano, assim, praticamente 10% dos pacientes têm que fazer sangria, porque ele aumenta o hematócrito. Tá, e qual o valor, tá, você indica fazer sangria, doar sangue, né, fazer sangria? Hematócrito acima de 54%, tá certo? Então, não é muito interessante esse injetável por causa dessas intercorrências aqui, tá? E também o paciente fazer toda semana injeção, porque o ideal do injetável é você fazer 1 mg quilo dia. Você tem que ver a dose de qual substância você vai utilizar. E um dos melhores que tem hoje são os pellets. Então, qual a melhor via de administração hoje de testosterona no Brasil? Pellets, onde você tem pellets de 200, de 300
e de 400 miligramas para homem. E mulher, você tem de 25, 50, 75 e 100. Mulher, você não vai pôr mais que 100, tá? Agora, a mulher, você vai ter que mapear também essa parte da sintomatologia dela. Então, na parte do implante, está aqui o gráfico dele, ó, você coloca um pellet, um implante, você vai subindo, 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 ele mantém um nível mais constante. No seu quinto mês, pro sexto, ele começa a cair, você põe outro. Você não deixa cair. Mas assim, os dias hoje estão passando muito rápido. Hoje eu atendi uma paciente que faz 9 meses que ela colocou implante. Eu já tinha chamado, pedido para ela vir, correria e não dá. E hoje que ela apareceu. Ou seja, a tese dela já estava 13 dessa paciente. Né? Então, quem tem que não deixar essa testosterona cair, pensando que é na parte cognitiva, na massa óssea dessa paciente aqui. Então, lá no curso eu discuto todas as formas de implante, como que é, a quantidade, quanto que põe, e também vai ter um acompanhamento. Tá? Nós vamos fazer reuniões mensais aí, clínicas, para discussão clínica, e um grupo de WhatsApp para tirar dúvida dentro do curso. Olha só essa imagem aqui de um fisiculturista, que ele, com 34 anos, após um período de 3 meses de uns tipos de esteroide, ele fez um mês de TPC e teve o quê? Ó, TPC com tamoxifeno e o clomifeno, tá? Ele fez o quê? Uma região trombótica, fez um AVC trombótico aqui, que é grande, ó, extenso a imagem, com relação ao uso de esteroides anabolizantes. A gente sabe que esse pessoal que utiliza para crescimento de massa muscular estética, utiliza altas doses. Isso aí não é reposição. Aquela tabela que eu mostrei, aquilo ali é tratamento. Existem tratamentos de algumas patologias, como eu mostrei, reposições. Esse uso, outro dia tinha um no Instagram, me mandaram, os amigos mandam, ó, Tassi, o que você acha disso? Ele mostrando o exame de testo dele, um fisiculturista aí. 12 mil de testo. Gente, isso não é saudável. Os outros exames deles, os marcadores, estão todos alterados. E o risco, sim, de cardiopatia, de arritmias, de tromboembolismo, vai ter sim. Tá? E aqui venho convidar vocês, sim, meus colegas, meus amigos, médicos, ao lançamento desse curso. Hoje é a última live. Até amanhã nós vamos estar com desconto. Tá? Vai ter um código agora aqui no final, onde você tem um desconto até meia-noite de quinta-feira. Né? De reposição hormonal, esteroides anabolizantes. Tá certo? E olha só o conteúdo. Na introdução eu vou falar assim, toda a parte legal do Conselho Federal de Medicina, falo o histórico da testosterona, farmacologia, farmacocinética, fisiologia, fisiopatologia, e depois eu vou falar específico de cada hormônio, testosterona na mulher, oxandrolona, boldenona, metiltestosterona, oximetelonona, estanozolol, o pessoal acaba usando bastante, anandrolona, principalmente na parte ortopédica e artroses, trembolona, quais doenças prevenir com a testosterona, o hipogonadismo, diagnóstico clínico e laboratorial. Aí eu vou falar os valores de cada trabalho, que vem não só pelos consensos das sociedades aqui, o que fazer antes que a minha testosterona está baixa, antes de repor, o que eu devo fazer. Vai ter outro módulo, TPC, na terapia pós-ciclo, como fazer isso, como fazer uma TPC para manter fertilidade, alopécia androgênica e na mulher relacionado à dose, hiperplasia de próstata, tumores, os riscos e efeitos colaterais, tudo isso são módulos discutidos no curso. Aromatização da testosterona, emagrecimento e a reposição, gestrinona, que é tal do chip da beleza, que a mídia caracterizou assim, disfonia na mulher, rouquidão na mulher e as discussões clínicas. Então aqui tá o acesso, o TS VIP é um cupom, se você entra, você só escaneia aqui esse QR Code, ó, o QR Code está aqui, né? E aí você entra o que? Lá com o acesso, VIP Acesso, onde você põe TS VIP, e aí você vai ter esse desconto aqui, tá? Aqui é a clínica, os endereços e tudo mais para vocês, aqui os meus contatos, o Instagram, celular, tudo aqui, Ribeirão Preto, se vocês precisarem, né? E as pessoas assim que adquiriram, os colegas, muitos hoje já me ligaram, poxa, tá, já comprei, já comecei a assistir e tal, falei, pô, bacana, e vai assistindo aos poucos, vai ficar um ano disponível o curso, você pode assistir quantas vezes você quiser. Hoje, se você quiser assistir de manhã, à tarde, à noite, 10 minutos, 15 minutos, depois assiste meia hora, depois final de semana, nossa, assistir essa aula, que às vezes a parte de fisiologia é mais difícil, metabólica, assiste, reassiste, assiste de novo, anota, tá à vontade, disponível, e depois nós vamos fazer encontros para as discussões de casos clínicos aí. Tá joia, gente? Obrigado aí, ó,
pessoal aqui já deu meu tempo. Eu também não, ontem eu estendi mais, tinha mais coisa, não quero ficar estendendo. Estamos aqui também no Instagram. Ontem eu acabei não ficando aqui no Instagram. Quem quiser aqui comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, estou disponível, tá? O pessoal está acessando aqui, ó, né? Pessoal que entrou aqui, né? Vou desejar aqui uma boa noite a todos. Se tiver alguma pergunta, aqui pode fazer, tá? Aqui, só que eu não estou conseguindo ver essas perguntas agora, né? Tem pergunta, Tami? Você não. Não, tá aí, ela tá ali, tá? Tá certo, gente? Então, ó, foi bom aqui estar com vocês. Eu tô com uma ideia aqui na cabeça, que surpresa que eu vou fazer, que eu tô pensando em fazer live durante o dia, uma vez na semana, para tirar dúvidas e discussões de alimentação, nutrologia esportiva, reposições hormonais, suplementações, soroterapia, que é algo muito legal de ser discutido. As respostas são muito boas, mas deixa o tempo correr aí que nós vamos trazer novidades. Tá joia? Bom, uma boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.